Olá pessoal, nós estamos de volta aí para falarmos mais um pouquinho a respeito de geografia e na nossa aula de hoje a gente vai tentar entender as atividades econômicas no Brasil falando a respeito de industrialização, só que agora a partir do governo JK, do governo Juscelino Kubitschek. Lembre-se você que JK comanda o Brasil de 1956 a 1961. E ele herdou um modelo de industrialização que nós discutimos em aula passada, chamado de política substitutiva de importações, cujo objetivo era produzir em território brasileiro algo que antes era importado. Da mesma forma que nós vimos que a ideia era o nacional desenvolvimentismo, ou seja, que houvesse o desenvolvimento nacional basicamente calcado no capital nacional, o capital estatal assumindo a infraestrutura e a indústria de base e o capital privado nacional com a indústria de bens de consumo. Caberia de maneira complementar ao capital privado transnacional a indústria de bens de capital, portanto, máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações, e também a indústria de bens de consumo duráveis. No entanto, JK tem uma visão diferente de Getúlio Vargas. Ele percebe que a política substitutiva de importações e o nacional desenvolvimentismo, embora fossem articulações importantes, eram insuficientes para a industrialização acelerada do Brasil. Sendo assim, a ideia de JK era promover um grande plano de metas. Esse plano de metas, faria o seu slogan, que é crescer 50 anos em apenas 5. E como é que JK articula essa ideia? Ele articula isso a partir da transnacionalização da economia brasileira, ou seja, a abertura da economia brasileira para o capital transnacional. E o setor privilegiado para a entrada desse capital, na visão de JK, seria o setor automobilístico. Isso porque uma indústria fabricante de automóveis, obviamente que não produz tudo o que consome. Ela depende de uma indústria de autopeças que vai desde lá o pneu, passando pelo vidro, os consoles, lanternas, parte elétrica, mecânica e outras. Sendo assim, o estabelecimento de uma indústria automobilística no Brasil catapultaria o crescimento de uma indústria voltada para o setor de abastecimento, que é o setor de autopeças. O setor de autopeças, então, determinaria um crescimento do setor de metalurgia, que, por sua vez, despertaria o aumento da siderurgia e também da mineração. Portanto, se montaria uma teia produtiva no Brasil, onde o Brasil poderia, então, dar o salto de crescimento econômico. A gente vai poder observar que das 31 metas colocadas por JK, 78% dos investimentos, no entanto, foram para apenas 2 setores, para a geração de energia de um lado e para o setor de transportes do outro lado. No entanto, durante o governo JK, de fato, nós tivemos um grande salto industrial. No entanto, esse salto vai ser cercado de polêmicas e de consequências, muitas delas extremamente nefastas. Então, para a gente começar o nosso papo na nossa aula de hoje, vamos lá, vamos dar uma olhadinha naquilo que nós acabamos de falar, Então, nós estamos discutindo com vocês aí, a questão da industrialização. E nós estamos abordando agora, o período de 1956 a 1961, período aí do governo JK, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek vai estabelecer lá um plano de metas. Nós sabemos que no total eram 31 metas. E nós sabemos que a chamada meta síntese seria a transferência da capital da República do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste, é a criação de Brasília. Nós sabemos aqui que o slogan do seu governo era fazer o Brasil crescer 50 anos em 5,
que era o tempo de mandato de presidente àquela época. A grande questão, contudo, era como fazê-lo. E aí, JK considera que a política substitutiva de importações e o nacional desenvolvimentismo, embora importantes, são insuficientes. E assim, JK inicia um processo de transnacionalização da economia brasileira. Ou seja, a abertura da economia brasileira para o capital transnacional. Lembre-se você que nós chamamos hoje, contemporaneamente, de transnacionais, as empresas que ultrapassam a fronteira de produção e, obviamente, em termos de distribuição, do seu país de origem. Porém, no passado, essa transnacional era chamada de multinacional. Portanto, num certo sentido, e guardadas as devidas referências, transnacional e multinacional será tomada aqui na nossa aula como sinônimos, ok? Então, o que nós temos, Uma transnacionalização da economia brasileira numa abertura para o capital transnacional. E sendo assim, resta nos lembrar sobre qual setor especificamente JK dará ênfase nessa transnacionalização. Então, repetindo, nós estamos falando das atividades econômicas no Brasil, o capítulo da nossa aula é sobre industrialização brasileira, especificamente a respeito do período 56-61, quando se dá lá o governo JK. Nós sabemos que JK estabelece um plano de metas para um crescimento acelerado da economia brasileira, de um total de 31 metas, embora 78% dos investimentos tenham ocorrido especificamente para o setor de energia e transporte. Da mesma maneira que o slogan era fazer o Brasil crescer 50 anos em apenas 5 de governo. E dito isso, ele inicia um processo de transnacionalização. Essa transnacionalização vai acontecer a partir da mudança da matriz de transporte brasileira. O que é uma matriz de transporte? É aquele segmento que é a base do sistema de transporte de cargas e passageiros de um país. O Brasil, até então, tinha um modal basicamente ferroviário, ligando a zona portuária até o interior do país, tanto para o transporte de cargas quanto de passageiros. JK inicia, então, uma mudança dessa matriz econômica, embora nós já saibamos que desde a década de 30, que sinônimo de modernidade no Brasil era o automóvel e, portanto, em detrimento do sistema de bondes que abastecia o deslocamento de pessoas nas cidades e também dos trens. No entanto, JK será aquele que vai dar a ênfase nessa nova modalidade. E observe que essa nova modalidade traz uma série de problemas para o nosso país até os dias de hoje. Então vamos lá, vamos apagar isso aqui para a gente poder tentar entender a adoção do rodoviarismo como matriz de transporte no Brasil para poder criar um setor industrial relevante. Então, o rodoviarismo foi lentamente num primeiro momento e aceleradamente num segundo momento, substituindo a matriz ferroviária. O problema é que o modal rodoviário ele é absolutamente inadequado para países de dimensões continentais como o Brasil. Se observarmos os Estados Unidos, o Canadá, a Índia, a Rússia e a China, a base de transporte desses países é o modal ferroviário e o modal hidroviário, algumas vezes chamado de aquaviário. Lembrando que o setor ferroviário inclui o trem de superfície, mas também o sistema metroviário, ou seja, subterrâneo.
E no caso do sistema hidroviário ou aquaviário, como queira chamar, ele inclui a navegação de cabotagem, que é aquela que acompanha a linha da costa, e também a navegação fluvial, aquela que segue lá os rios. Nós vamos poder observar que o rodoviarismo apresenta uma série de problemas que nos marca até o dia de hoje. Primeiro, é uma modalidade de transporte cara, porque vai utilizar um hidrocarboneto fóssil, que é o petróleo e os seus derivados, como o óleo diesel e a gasolina, como combustível. O problema é que, além dessa modalidade ser cara, porque o hidrocarboneto, o petróleo que deriva a gasolina e o óleo diesel serem caros, é que o sistema é altamente poluente. A queima de combustíveis fósseis lança uma grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Esse dióxido de carbono é um dos gases principais responsáveis pelo agravamento do efeito estufa, que é pelo aumento da retenção de calor na nossa atmosfera, que provoca uma série de consequências absurdamente danosas, como o degelo das calotas polares, elevação do nível dos oceanos, perda de biodiversidade, salinização de corpos d'água, aumento do número de refugiados ambientais, só para ficarmos em alguns exemplos. Então nós sabemos que, além de caro, o sistema é poluente, mas além de agravar o efeito estufa, a queima de combustíveis fósseis acaba criando a chuva ácida, que é quando eu reduzo o potencial hidrogeniônico, o pH, da chuva, que naturalmente já é ácida. Se tornando ainda mais ácida, há um prejuízo, por exemplo, a pontes metálicas, a monumentos, né, a determinados tipos de componentes, como o asfalto, que tende a sofrer um intemperismo químico mais acentuado, provocado pela acidez da chuva. Então, além do agravamento do efeito estufa, você tem a chuva ácida, mas eu tenho também a ilha de calor, que é o aumento da temperatura média local. E um dos elementos constituidores desse aumento de temperatura local é exatamente o lançamento de dióxido de carbono na atmosfera. O sistema é caro, poluente, mas o sistema é lento. A média da velocidade em grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo não ultrapassam de, em média, 45 km por hora. Então é um sistema lento que provoca perda de qualidade de vida dos trabalhadores, que perdem grande quantidade de horas no trânsito, causando irritabilidade, aumentando o estresse, aumentando a poluição ambiental. E, por um outro lado, se o sistema é lento, obviamente que ele dificulta o deslocamento da carga e, portanto, o custo do frete tende a ser maior. Parte desse custo vai para o preço dos produtos, tornando os produtos brasileiros mais caros, perdendo, portanto, competição no mercado externo e também no mercado doméstico em relação ao produto importado. Então, o terceiro problema é que ele é lento, mas tem mais. Ele tem uma baixa capacidade de carga. Quando nós observamos uma carreta, por exemplo, ela carrega, em média, na melhor das hipóteses, entre 40 e 60 toneladas. Um vagão de um trem pode carregar até 100 toneladas. E uma boa locomotiva pode empurrar até 100 vagões. Então você vê que a capacidade do sistema ferroviário é significativamente maior. Com essa baixa capacidade de carga, eu tenho um acúmulo de veículos transitando pelas cidades e rodovias brasileiras, o que aumenta o indicador de acidente. O sistema, ele é mais sujeito a acidentes.
No Brasil, morrem todos os anos mais de 45 mil pessoas vítimas, diretas ou indiretas, de acidentes de trânsito. E parte desses acidentes, óbvio, é pelaquela tríade que nós já conhecemos: excesso de velocidade, bebida ao volante e manobra arriscada. Por um outro lado, a gente vai perceber que o rodoviarismo apresenta uma manutenção cara. E por que a manutenção é cara? Porque o Brasil é um país tropical e o asfalto ele sofre da erosão mecânica provocada pela queda da água da chuva. É a erosão pluvial. Por um outro lado, nós temos lá o intemperismo químico, que é o processo de corrosão do asfalto provocado aí pela acidez da chuva. Como o índice pluviométrico no Brasil, o sistema ainda, pessoal, tem um problema que a manutenção é cara. E por que a manutenção é cara? Porque o Brasil tem um clima, basicamente tropical, então o índice pluviométrico é elevado. A queda da água da chuva sobre o asfalto provoca um processo de erosão mecânica, que nós chamamos de erosão pluvial. Ocorre também que a água da chuva é ligeiramente ácida, então ela provoca o intemperismo químico, que é a corrosão do asfalto por essa acidez. Por isso, a manutenção das rodovias no Brasil, via de regra, são mais caras. Como muitas vezes o asfalto também não é de qualidade, obviamente que o tempo útil dessa rodovia é em muito diminuída. Sendo assim, esse modal é um modal absurdamente ineficiente para um país como o nosso. A quase totalidade dos especialistas alegam que a única vantagem do rodoviarismo é o serviço porta a porta. Óbvio que ele vai lá numa determinada rua a um determinado número que o sistema ferroviário e hidroviário jamais farão. No entanto, esse sistema deveria ser apenas o complementar. A base no Brasil deveria ser fundamentalmente o transporte ferroviário e hidroviário e não o rodoviário. Isso então acrescenta um problema a mais. Vejamos aqui, Nós temos algo que nós conhecemos na literatura brasileira, chamada de custo Brasil. O que é o custo Brasil, pessoal? Cuidado para você não confundir custo Brasil com risco Brasil. O risco Brasil é o risco que o Brasil apresenta por um possível não pagamento da sua dívida pública interna e externa. Portanto, é o risco que o Brasil corre ou tem de dar calote, de não honrar com as suas despesas e com os seus compromissos financeiros. Porém, risco Brasil é uma coisa, custo Brasil é outra. Custo Brasil é tudo aquilo que agrega valor, no sentido negativo da palavra, ao preço final dos produtos. Portanto, um desses fatores é exatamente o modal rodoviário. Se o sistema é lento, com baixa capacidade de carga, poluente, mais sujeito a acidentes, de manutenção mais cara, é óbvio que o frete no país será mais caro. Imagine lá um produtor de soja em Sorriso, no Mato Grosso, tendo que transportar sua produção para Paranaguá, no Paraná. Óbvio que vai ter um frete muito caro, e ao menos parte desse frete há de ser transformado em preço do produto. E com isso, eu aumento o custo de se produzir no Brasil. Ora, só a título de curiosidade, o custo Brasil inclui somente o modal rodoviário? Não, inclui também uma carga tributária que se encontra entre uma das mais elevadas do mundo. Por um outro lado, também implica a baixa produtividade da mão de obra
E parte, né, dessa produtividade muito baixa se dá pelo nível de escolarização média do brasileiro, que hoje é de apenas 7 anos. Então, tudo isso acrescenta custo Brasil. Se nós pudéssemos fazer uma defesa de JK, nós diríamos que a única coisa que nós poderíamos falar a respeito da adoção do rodoviarismo é que todos os governos que lhe sucederam deram ênfase ao modal rodoviário. E a pergunta é por quê? Porque o modal rodoviário ele tem um tempo de instalação menor e um custo menor do que outros modais. Como político, via de regra, ele gosta de inaugurar obras, mesmo que essas obras, num segundo momento, né, se mostrem ineficientes para a resolução do problema de transporte de cargas e passageiros, ele prefere gastar o dinheiro construindo um anel rodoviário, uma perimetral, uma nova pista, uma via expressa, que durante algum tempo vai equacionar parcialmente o problema daquela localidade. Porém, como o número de veículos, né, que circulam nas ruas brasileiras continua aumentando, óbvio que num determinado momento aquela obra também se mostrará insuficiente. O que deveria ser feito era um investimento no transporte ferroviário, de superfície e metroviário e no sistema hidroviário. O problema é que essas obras, além de ter um custo maior, muito provavelmente ela demandará mais do que 4 anos, que é o tempo do mandato do chefe do executivo, né, para ser inaugurada. E provavelmente será inaugurada por um outro prefeito, governador ou presidente, e sequer o nome da placa colocará daquele que iniciou a obra. Como político, via de regra, não está preocupado em resolver o meu problema e o seu problema, ele prefere insistir no modal rodoviário, que é um modal tecnicamente, né, incoerente. Continuando, JK terá uma preocupação também, né, com a interiorização do desenvolvimento no Brasil. Na década de 50, nós tínhamos 2 regiões brasileiras que eram consideradas áreas anecúmenas, ou seja, onde nós encontramos pouca quantidade de habitantes por quilômetro quadrado ou uma área não ocupada. Era o Centro-Oeste e a Amazônia brasileira. Em relação a isso, JK, então, propõe, na verdade, a execução daquilo que já se previa na Constituição Brasileira da República, que era a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste. Ele vai iniciar, então, a construção de Brasília. Quais são os aspectos positivos, né, da transferência da capital do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste? Foi tornar essa região mais visível para o restante das atividades econômicas do Brasil, o que permitiu o crescimento econômico do Centro-Oeste e também, né, obviamente, o seu povoamento. Olá, meus amigos! Você que está estudando para o concurso do IBGE, você que quer ficar super competitivo, você que quer continuar assistindo essa super aula do professor Alex Mendes, né? Convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos o curso completaço, de novo, completaço por apenas 10 mensalidades de R$25. Exatamente 10 mensalidades de R$25, você tem um curso completaço, super competitivo, com professores top de linha no site. Então, convido vocês aí a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, e fazer sua matrícula. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, porque eu tenho absoluta certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque aqui no Lá Concurso a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês.